Então, muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Vou falar sobre os princípios batistas. Naturalmente, não vou esgotar todos eles, mas pretendo dar o pontapé inicial. Para você ter uma ideia, eu estou no arraial chamado Batista há pelo menos 40 anos, os quais eu tenho transitado nas igrejas batistas, na convenção, nas associações e etc e tal. De modo que estou debaixo desse grande guarda-chuva chamado Denominação Batista durante pelo menos 4 décadas. Destes 34 anos como membro de Igreja Batista, porque adentrei em uma igreja e na denominação, por sua vez, através do rito batismal. Eu fui batizado em 1991. Pois bem, já como pastor batista, eu estou prestes a fazer 17 anos, de modo que eu não caí de paraquedas, pelo contrário, eu estou aqui falando sobre os princípios batistas, os quais eu adoto, eu sigo e tento de alguma forma sempre refletir, vez ou outra, sobre tais princípios, porque são essenciais não apenas para mim, mas todos aqueles que gostam das doutrinas batistas, dos princípios batistas, sobretudo que se preocupam com o bem-estar da denominação chamada batista. Antes que alguém pegue uma pedra dizendo o seguinte: nós não temos que ter o orgulho de ser batista, nós temos que ser cristão. Ora, antes de tudo, eu sou um cristão denominado batista. Eu já ouvi muito nesses quase 30 e poucos anos de vida cristã que você não pode colocar sequer uma camisa tipo denominação batista ou algo que faça alusão a essa alcunha batista, mas eu vejo no decorrer da minha vivência religiosa muitas pessoas que se gabam da sua denominação, do seu movimento, faz questão de dizer que é neopentecostal, ou pentecostal, que pertence a Ministério X e etc e tal, e não tem nada de errado nisto. Da mesma forma, eu não faço coro com as pessoas que falam que a placa denominacional não é importante. Como assim não é importante? Se não fosse importante, nós deveríamos então, para sermos coerentes com aquilo que nós dizemos, retirar todas as placas denominacionais. De modo que eu quero reafirmar aqui que antes de ser um chamado batista, eu sou um cristão que fui convertido a Cristo Jesus e, por sua vez, busquei uma igreja a qual eu entendi que estava mais próxima do Novo Testamento e por isso tenho servido na denominação e não apenas nesta denominação, mas fazendo o trabalho para o reino de Deus. Dito isto, a gente vai para os princípios batistas, conforme está em nosso site da Convenção Batista Brasileira. Este é o site oficial. E no item que fala sobre autoridade, a gente vai observar que temos, em primeiro lugar, Cristo como Senhor. Coisa boa é ter Jesus como Salvador. Porém, em alguns, o que incomoda mesmo é tê-lo como Senhor de sua vida. Porque quando de fato Cristo é o Senhor, ele que vai ditar as normativas, ele que vai legislar, ele que vai mandar, ele que vai ordenar, enfim, é ele que vai ditar a nossa vida e não nós mesmos. Por isso que é muito bom realmente ter esse encontro pessoal com a pessoa bendita de Cristo Jesus, acatando-o não apenas como Salvador, mas também como Senhor, e eu acrescento aqui, Mestre. Veja o que nos diz o princípio chamado Batista, tendo Cristo como Senhor. A fonte suprema da autoridade cristã é o Senhor Jesus Cristo. Se ele é o Senhor absoluto, o Senhor da igreja, dono da igreja, nós, pastores batistas, não temos, por exemplo, o direito, muito menos a prerrogativa de criar
leis, ou seja, ditar as normas para as igrejas que não são nossas, mas são exclusivamente e completamente do Senhor. Vez ou outra, a gente depara com algumas situações um tanto embaraçosas, onde vão criando algumas doutrinas, quando não ensinando coisas que não têm nenhuma coerência com o ensino de Cristo e quando não, até soa ou destoa como algo antagônico. Diz ainda que a soberania de Jesus emana da eterna divindade e poder como o unigênito Filho do Deus Supremo. Note que Jesus é 100% homem, mas também 100% Deus. Na sua pessoa consiste em duas naturezas, por isso que eu costumo dizer que Jesus é um ser humano extraordinário, jamais visto na face da terra, por conta dessa condição relacionada à natureza na sua pessoa, tanto divina quanto humana, simultaneamente. E Jesus, ele é, sem dúvida alguma, o filho único da parte de Deus. Deus só tem um filho. Nós somos filhos de Deus por adoção. Por tabela, nós somos adotivos e por isso nós devemos ser gratos a Deus, mas ele, o Pai, tem somente um filho e se resume na pessoa de Jesus, filho desse Deus supremo, desse Deus realmente que é Senhor sobre todas as coisas, o Senhor universal. Da sua redenção vicária, que é substitutiva, e ressurreição vitoriosa. Note que daqui de trás para frente, quando fala sobre a ressurreição vitoriosa, Jesus não foi morto pela cruz. Ele morreu na cruz, mas a cruz não o matou. Tanto é verdade que ele mesmo, ele entregou o seu espírito ao Pai. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E a Bíblia vai dizer que ele, então, a partir daí, expirou, ele morreu, mas ele se entrega para morrer pelos nossos pecados, de modo que vem nos substituir. Em outras palavras, devido ao estado de condenação, nós é que deveríamos ser mortos por conta dessa inimizade com Deus, essa rebelião, digamos assim, mas ele vai morrer de forma sacrificial e de maneira vicária, nos substituindo, portanto, levando sobre si toda a maldição do pecado, fazendo-se maldito para que nós tivéssemos a justificação pela fé nele. E é isto que a Bíblia nos ensina. Algo que a gente pode ainda falar é sobre essa autoridade como expressão do amor justo, a sabedoria infinita e a santidade divina. Isto porque se aplica à totalidade da vida. A integridade do propósito cristão, o poder da dedicação cristã, a motivação da lealdade cristã, e ela exige a obediência aos mandamentos de quem? De Cristo Jesus. Além disto, um comprometimento através de uma dedicação ao serviço real, fidelidade ao seu reino e a máxima devoção à sua pessoa como Senhor vivo, porque ele não ficou no madeiro, ele não ficou no túmulo ou no sepulcro, ao contrário, a Bíblia nos assegura que ele ressuscitou ao terceiro dia. A suprema fonte da autoridade é o Senhor Jesus Cristo e toda a esfera da vida está sujeita à sua soberania. Até porque ele não apenas cria todas as coisas, mas todas as coisas convergem para a sua pessoa santa, pessoa bendita.